Este vídeo foi trazido a você pela SimpliSafe. Não existe segurança como a da SimpliSafe. A polícia acabou de chegar a um estacionamento de aeroporto para investigar relatos de uma caminhonete abandonada. Inicialmente, parecia ser apenas mais uma ocorrência rotineira, sem nada de incomum. Mas foi então que perceberam... Está com cheiro... Será que é cheiro de decomposição? Eu senti o cheiro. Dentro da caminhonete estavam 4 corpos brutalmente mutilados e desmembrados, escondidos dentro de caixas. O que os policiais não sabiam naquele momento é que mais 11 corpos estavam enterrados e ocultos em áreas remotas do estado. Um serial killer ativo e perturbado estava à solta. E os detetives já estavam atrasados há meses. Você lembra da última vez que o viu? Talvez há alguns meses. A gente não se importa com mais nada, exceto encontrar Matthew, Jennifer e Justin. Quem quer que tenha feito isso é o nosso foco. Eu liguei tudo ontem, quando ele fez aquela parada, sabe do que eu tô falando? Eu sei que ele acabou com os 3, cara, eu sei que ele fez. Quanto aos outros 11, você levou todos ao mesmo lugar? Não, nunca. Se um dia voltar ao Novo México, estaria disposto a nos levar lá? 33 dias antes da descoberta dos corpos. Tudo começou numa tarde de domingo quando a polícia de Grants, no Novo México, recebeu uma ligação. Um proprietário havia encontrado algo perturbador ao limpar a casa de um inquilino despejado. Os policiais imediatamente se dirigiram ao endereço para investigar. Então esse cara não paga a gente desde julho, mas com a Covid rolando não podemos despejá-lo. Então só tivemos problemas com ele. Enfim, finalmente conseguimos fazê-lo sair, então eu ouvi hoje. A gente não foi lá, não mexemos com ele. Só temos medo de dar uma surra nele, sabe? Quando eu cheguei lá, ele disse, vou deixar mais coisas pra você jogar fora. Bem, a gente não sabia qual pilha, né? Então começamos a carregar. Bem, a gente tava tirando algumas coisas e... achamos esse cachorrinho nessa caixa. Debaixo de algumas coisas das crianças, sabe? Ok. Então a gente ia colocar o cachorrinho no saco porque íamos enterrá-lo, né? E aí vimos que tinham amarrado uma corda no pescoço dele. Certo. Bem, como eu disse, não tivemos nada além de problemas com esses caras. Então, pelo menos queria registrar um boletim. Eu sei que não vamos conseguir dizer quem fez e quando, mas isso precisa estar associado a ele, sabe? Porque vamos levá-lo à justiça por várias outras coisas. E se eu puder só ter isso registrado, já ajuda. Ok. Estava claro que o filhote havia sofrido uma morte horrível. O controle de animais chegou pouco depois e confirmou que ele havia sido deliberadamente torturado, observando que havia um fio amarrado com força ao redor de seu pescoço. A crueldade da cena era profundamente perturbadora e o policial imediatamente reconheceu que estavam lidando com alguém verdadeiramente perverso. Isso é claramente abuso. Com certeza. É triste demais. Eu fiquei ali parado, me pegou mesmo porque, tipo, isso não é nada legal. E eu... Não. Torturaram ele. Com certeza. Pessoas terríveis, cruéis. Sim, a gente tentou entrar, o dono, o proprietário, ele tentou entrar na casa. Eles entraram, pintaram tudo nas cores que queriam e simplesmente arruinaram tudo. Infelizmente para os investigadores, aquele filhote era apenas o primeiro corpo. E nos dias seguintes, a polícia descobriria mais cenas macabras, desaparecimentos estranhos e evidências perturbadoras, apontando para algo muito mais calculado do que qualquer um poderia imaginar. Naquele mesmo dia, o detetive Robert Turney foi designado para o desaparecimento de Matthew Miller, de 19 anos. A avó de Matthew havia ligado para o 911 alguns dias antes, preocupada porque não ouvia nem falava com ele há quase uma semana. Acontece que a polícia já conhecia Matthew e sabia que ele havia enfrentado problemas com abuso de substâncias, então inicialmente presumiram que seu desaparecimento estava relacionado a drogas. Poderia ser o caso de uma overdose, mas a família de Matthew insistiu que dessa vez algo estava diferente e pediu com urgência para falar com os detetives. Confiando no instinto da família, o detetive Turney decidiu visitar a avó de Matthew, onde acabaria descobrindo algumas possibilidades inquietantes. Mesmo antes de sair no noticiário, já tinha gente me ligando. Ei, sabe, é uma cidade pequena. Então, vocês podem me ajudar só ligando para hospitais, clínicas, locais de reabilitação, outras cadeias do condado, para ver se ele está lá. Então preparem-se para o pior, mas torçam pelo melhor.
ok? Com certeza. Mas eu vou te dizer, olha, eu já tive motivos mais do que o suficiente pra prender o Matthew várias vezes. E ele não é uma das pessoas que eu gostaria de prender. Sabe, o Matthew não vai puxar uma arma contra ninguém para conseguir suas drogas, sabe? Não. Ele não é esse tipo de pessoa. Sim, esse Certo. é o meu maior medo. E ele provavelmente tem um tipo de complexo porque ele sabe, ele Sim. é esse tipo de pessoa. Então ele vai ficar bem hesitante em entrar em contato e contar pra vocês a verdade mesmo. Essa pessoa se aproveitou de mim. Sim, ele sabe. Ok? Então só perdoem ele. Tudo que vocês podem não, dizer sim, é que o amam e vocês o perdoam e seguem a partir daí. Após revisar algumas informações com a família de Matthew, o detetive Turney acabaria descobrindo detalhes cruciais. A namorada de Matthew contou à família que o viu pela última vez entrando em um veículo com várias pessoas, incluindo uma mulher loira chamada Jennifer Lennon, com quem Matthew havia passado algum tempo recentemente. Ele também soube que Matthew costumava sair com um amigo próximo chamado Justin Mata e com a namorada dele, Leone Calzada. Todos os três eram conhecidos por usarem drogas juntos. Agindo rapidamente com essas novas e promissoras pistas, a polícia começou a vasculhar locais que Matthew costumava frequentar. E em pouco tempo, localizaram a caminhonete Chevy Colorado de Matthew, estacionada e aparentemente abandonada a poucos quarteirões da residência de Leone e Justin. A caminhonete estava suja, trancada e parecia ter sido deixada ali havia vários dias. Dentro, os detetives encontraram roupas e pertences pessoais, além de vários itens perturbadores, incluindo um par de luvas de borracha e uma pá na caçamba do veículo. Também encontraram vários celulares danificados espalhados pelos bancos da frente e de trás. Parecia claro que Matthew não pretendia abandonar a caminhonete ali, e os detetives perceberam que algo não estava certo. Imediatamente, os investigadores vasculharam e encontraram câmeras nas proximidades, sendo que uma delas capturou a caminhonete de Matthew chegando ao endereço de Leone e Justin no dia 26 de janeiro, apenas 3 dias antes de Matthew ser dado como desaparecido. Com essas novas e alarmantes descobertas, o detetive Turney sabia que o próximo passo lógico era falar urgentemente com os amigos de Matthew, Justin Mata e Leone Calzada, na esperança de que eles pudessem lançar alguma luz sobre a situação. Contudo, ao chegarem à residência do casal, rapidamente perceberam: Matthew não era o único desaparecido. 25 dias antes da descoberta dos corpos. Não? Só você? Tem certeza? Beleza, posso entrar? E aí, cara? Olá. Meu nome é Robert. Ele foi embora. Ele se foi. Ele se foi? Sim. E aí, cara? Ok. Esta é Leone Calzada, namorada do amigo próximo de Matthew, Justin Mata, e alguém que os detetives suspeitavam que poderia saber exatamente o que aconteceu com Matthew. Isso é muito importante. Estamos procurando por Matthew Miller. Ele está desaparecido há mais de 2 semanas. Quando foi a última vez que ele esteve aqui? Acho que faz 1 ano, talvez. 1 ano atrás? Quando eu consegui esse lugar, sim. Quando eu consegui em janeiro passado. Ele não veio aqui desde então? Que eu saiba, não. E se eu tiver um vídeo do veículo dele aqui? Talvez o Justin tenha trazido aqui, eu não sei. Certo. Quando foi a última vez que você o viu aqui? Quando ele... Porque uma vez que você o traz, eu não... Isso foi quando eu consegui esse lugar, foi isso. 1 ano atrás? Você acha que o Justin teria... Ele teria, sim, provavelmente. Enquanto você não estava aqui? Ou eu não estava aqui, ou eu não prestei atenção, Sim, porque eles disseram tudo isso, sim. Mas ele saiu no dia 17 e nunca mais voltou. E depois eu... Dia 17? Isso já faz um tempo. Sim, eu fui falar com o cara que guarda as chaves, ele disse... Sim, eles se separaram, sim, durante a noite, estou em Arizona. Você tem alguma forma de entrar em contato com ele? Tem o telefone dele? Não, ele largou ele foi embora. Bom, qual o número do celular dele? E-mail, Facebook? Ele pegou meu telefone. Meu telefone agora não tá funcionando. Ele pegou o meu telefone, sim. Levou embora todo mundo. Quando foi a última vez que você teve qualquer tipo de comunicação com o Justin? Justin, ele disse, eu vou comprar cocaína. Vou comprar cocaína e volto. O que eu gostaria de fazer, beleza? É... dar uma olhada na sua casa. Por qualquer tipo de evidência do Matthew Miller ou qualquer tipo de... crime, eu não tô procurando nada além disso. De acordo com Leone, seu namorado Justin também havia desaparecido misteriosamente e ela não o via desde 17 de janeiro, quase 2 semanas antes mesmo de Matthew ser dado como desaparecido. Mas algo não batia. Leone insistiu que não via Matthew há quase 1 ano, sendo que as imagens de vigilância mostravam claramente a caminhonete de Matthew estacionada em frente à residência dela poucos dias antes de seu desaparecimento. Com a suspeita aumentando, os detetives decidiram revistar a casa de Leone, esperando descobrir se ela poderia estar escondendo alguma coisa ou alguém. Você notou alguma coisa
estranha que aconteceu por aqui? Você notou alguma coisa diferente? Não notei. Ou algo que fosse algum tipo de sangue? Agulhas? E quanto a agulhas ou comprimidos de fentanil, algo do tipo? Sim, é isso que ele estava usando. Mas não tenho muita certeza, não tenho certeza. Bem, isso e outras coisas. Sim. Oh. O que é? Essa já... Beleza, graças a Deus. Eu só consigo encontrar uma pessoa morta no porta-malas por ano. Esse é meu limite. Apesar dos melhores esforços, os investigadores não encontraram sinais de crime ou violência. Ainda assim, o detetive Turney sentia que algo havia passado despercebido e voltou a falar com Leone, sem imaginar que ela revelaria uma pista crucial. Eu já falei com você antes. Certo. Ele está no Arizona. Quem? Desde o dia 17. Justin Mara com a Jen... Arizona? Sim, com Jen Lennon. Dia 17 de janeiro. Ele abandonou Luiz e eu. Leone revelou que Justin havia recentemente fugido com outra mulher chamada Jennifer, supostamente indo para o Arizona para reabastecer drogas e ganhar algum dinheiro. Com esse novo detalhe, o detetive Turney agora se via investigando o desaparecimento de 3 pessoas diferentes: Matthew Miller, Justin Mara e agora potencialmente Jennifer, sem ainda ter noção de quão interligados esses casos realmente estavam. Ao pesquisar sobre Jennifer, Turney descobriu que ela havia sido recentemente reportada como desaparecida pelo ex-marido, Sean Lennon. Esse nome soou familiar para o detetive Turney, porque apenas alguns dias antes, os policiais haviam respondido a uma ocorrência na Kingman Avenue 817, a mesma propriedade onde os restos de um filhote torturado haviam sido encontrados. E os inquilinos despejados daquela casa? Sean e Jennifer Lennon. Finalmente, os investigadores começavam a ligar os pontos. 3 pessoas, todas conectadas por drogas e relacionamentos, haviam desaparecido em poucos dias. O detetive Turney percebeu que era hora de vasculhar a vizinhança ao redor da antiga casa de Sean e Jennifer, na esperança de que algum vizinho pudesse ter visto algo suspeito ou pudesse oferecer a pista que eles tanto precisavam. Foi então que encontraram um vizinho cuja câmera de segurança estava apontada diretamente para a antiga residência de Sean e Jennifer, e o que os investigadores viram naquela filmagem finalmente traria a clareza que tanto buscavam para o caso. Sem essa câmera, os detetives poderiam ter enfrentado mais um frustrante beco sem saída, e isso mostra como a segurança confiável é fundamental, porque quando algo acontece, cada segundo conta. É por isso que fiz parceria com a SimpliSafe Home Security para oferecer a você uma maneira confiável de proteger sua própria casa. Depois que instalei a SimpliSafe, me senti muito mais seguro em casa, sabendo que se algo se mover onde não deveria, seria alertado imediatamente junto com profissionais de segurança reais que podem intervir rapidamente e ajudar. A nova proteção externa Active Guard da SimpliSafe significa que esses profissionais podem ver uma pessoa suspeita na minha entrada, falar com ela, acender os refletores e até chamar a polícia, antes mesmo que uma invasão aconteça. Sistemas de alarme antigos esperam até que a porta seja arrombada. O Active Guard diz ao invasor: mãos para cima, a polícia está a caminho, enquanto ele ainda está do lado de fora. A tecnologia é inteligente o suficiente para distinguir amigos de inimigos, então seu parceiro ou passeador de cães não vão disparar um alarme às 3 da manhã. O que eu mais acabo usando é a campainha com vídeo, que me envia uma notificação sempre que há movimento na minha porta e ainda me permite me comunicar com qualquer pessoa na porta através dos alto-falantes integrados. Isso me protege contra ladrões de encomendas e mantém meus pacotes seguros. Com o app eu posso ativar ou desativar o sistema, trancar a porta da frente, verificar todas as câmeras e ver que meu estúdio está seguro mesmo quando não estou em casa. Não há contratos de longo prazo, os planos começam em cerca de $1 por dia e há uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. E hoje a SimpliSafe tem uma oferta exclusiva para a galera do Dr. Insanity. Economize 50% no seu sistema de segurança SimpliSafe quando assinar um plano de monitoramento profissional e ainda ganhe o primeiro mês grátis. Visite simplisafe.com/insanity para personalizar o seu. Não há segurança como a SimpliSafe. 19 dias antes da descoberta dos corpos. No dia 26 de janeiro, Matthew é visto entrando na casa de Sean, mas os investigadores nunca o veem sair. Horas depois, Sean é flagrado pelas câmeras dirigindo a caminhonete de Matthew e, quando retorna, está sozinho. E Matthew não é visto em lugar nenhum. 2 dias depois, em 28 de janeiro, a mesma câmera registrou alguém carregando objetos domésticos em uma Dodge Dakota vermelha, estacionada em frente à residência e depois saindo com o veículo. Essas imagens de CCTV marcaram um ponto crítico para os investigadores. Pela primeira vez, os detetives tinham uma prova visual da presença de Matthew na casa de Jennifer e Sean.
Com essa pista significativa, o próximo passo era claro. O detetive Turney precisava falar diretamente com Sean. Apenas o relato dele poderia esclarecer o que aconteceu naquele dia e possivelmente revelar detalhes cruciais sobre o trio desaparecido. Na manhã seguinte, o detetive Turney entrou em contato com Sean e concordaram em realizar uma entrevista formal. O que Sean dissesse a seguir tinha o potencial de mudar completamente a direção do caso. Então, primeiro de tudo, vamos lá. Jennifer Lennon está desaparecida, beleza? Beleza. Você já viu o Matthew Miller? Você sabe de quem eu tô falando? Sim. Ele esteve na sua casa? Sim, está há semanas. Eu não sei precisar o dia, mas tem mais de uma semana. Antes do dia 3, a caminhonete dele esteve estacionada na sua casa? Sim. Mais de um dia, só aquela noite? Não tenho certeza. Já dirigiu a caminhonete dele? Sim. Já dirigiu? Sim. Quando foi a última vez que você dirigiu a caminhonete dele? Faz algumas semanas. Algumas semanas atrás? Algumas semanas. Então, de novo, quando você descobriu que eles se separaram e foram para Arizona, fugiram juntos ou sei lá o quê? Faz algumas semanas. Voltei pra casa, voltei e nem abri. Você teve algo a ver com o desaparecimento da Jennifer ou do Matthew? Não. Você acha que aconteceu algo ruim com o Matthew e a Jennifer? Sei que a droga preferida da Jennifer costumava ser heroína. Ela voltou com mais pílulas de fentanil do que eu imaginei que qualquer um poderia ter. Ela amava aquilo. Cara, eu tô começando a ter um pressentimento muito ruim sobre isso. Que pressentimento? Você não? Eu tenho. Você não parece... Eu tô nesse meio há um tempo já. Ela já fez isso antes? Sim. Durante a entrevista, o detetive Turney percebe algo estranho. Sean permanece perturbadoramente calmo, especialmente considerando que sua ex-esposa, mãe de seus 3 filhos pequenos, acabara de desaparecer. Turney começa a questionar se Sean é apenas um espectador pego em uma situação trágica ou se sabe mais do que está revelando. No dia seguinte, o detetive Turney teria sua resposta quando a polícia recebeu uma ligação inesperada de um homem chamado Josh Hall. Josh era conhecido de Matthew Miller e alegou que recentemente testemunhou algo que o deixou profundamente preocupado, diretamente relacionado aos estranhos desaparecimentos. Os investigadores rapidamente marcaram um encontro com Josh, na esperança de que seu relato finalmente fornecesse a grande virada que eles buscavam. Fala, mano, o que tá rolando com o Matthew, cara? Eu não... Esse é o primo da minha mina. Olha só, cara, olha só. Foi tudo eu. Olha só isso. Ontem, beleza? Tava na casa da Kelly. Beleza, o Sean me disse que queria ir falar com você. Acho que ele tinha que falar com você, algo assim, falar com os tiras. Ele vai na casa da Kelly, entra na garagem, esconde uma bolsa no teto da porra da garagem, arma, pegou a identidade da esposa, umas roupas, outras merdas, tudo. Só escondeu lá. E disse que tinha que ir falar com os tiras. Como você sabe disso? Eu tava lá, porra. O Sean matou os 3 caras, porra. Tô te falando, cara, ele apagou os 3, cara. Ele tá jogando a culpa no Mata, dizendo que ele fugiu e tal. Por quê, caralho? Onde estão eles? Sei lá, cara. A Kelly é como a minha irmã, eu sei essa porra toda, sabe? Aquele merda matou os 3, cara. Eu sei que ele matou. Cara. Foi ele, tô te falando. Pô, acharam um caminhão bem na frente da casa dele, sabe? Porra, tá ligado? E esse desgraçado tava surtando por causa da mina dele, tá ligado o que eu quero dizer? Tipo, foda-se, mano. O Mata tava pegando a mina dele, o Mata tava comendo ela. Como que ele sozinho se livrou dos corpos? Ele é um filho da puta inteligente, cara. Há quanto tempo ele tava desaparecido? Ele acabou de relatar o desaparecimento da esposa. A esposa dele tá desaparecida desde o dia 23. Desde o mês passado, tá ligado? Ela tá desaparecida ao mesmo tempo que o Matt. E depois que ele saiu e tudo mais pra falar com você, a Kelly foi lá e abriu aquela merda e tudo. Tava com a arma, os documentos dela, umas porras, outras coisas pessoais dela, umas roupas e... Eu não sei o que ela faria com isso. Eu não sei. Porra, ela surtou. Eu tava com ela o tempo todo, ela tava viajando. Hã? E aí o Danny Lemos pegou aquilo e foi embora. Ele também tava lá quando aconteceu? Danny Lemos pegou a arma. Pegou a porra da arma. Em que veículo o Danny estava? Danny tava a pé. A pé? Porra. É, ele foi andando. Tô te falando, cara. Tipo, aquilo me deixou bolado ontem. Foi assim que eu liguei tudo. Eu liguei tudo ontem quando ele fez aquela merda. Tá ligado o que eu quero dizer? Tipo, eu sei que ele matou os 3, cara. Eu sei que ele fez aquilo. Josh afirma que Sean chegou à residência de uma mulher chamada Kelly DeZoro carregando uma bolsa que cuidadosamente escondeu no teto da casa, antes de sair para falar com os detetives na delegacia.
Depois que Sean foi embora, Kelly descobriu a bolsa escondida, retirou uma arma de dentro e a entregou a um homem chamado Danny Lemos, conhecido localmente como Dog, que rapidamente pegou a arma e saiu a pé. Quando Sean voltou e percebeu que a bolsa havia sumido, ficou visivelmente agitado, quebrou o celular no chão e saiu furioso. Essas alegações perturbadoras levantaram suspeitas imediatas sobre todos os envolvidos, incluindo duas novas pessoas de interesse, Kelly DeZoro e Danny Lemos, ambos fortemente ligados a Sean e Jennifer, conforme o relato de Josh. Danny Lemos não foi encontrado na época, então o detetive Turney sabia que precisava com urgência verificar o relato de Josh falando diretamente com Kelly. E, mais importante, descobrir se ela estava escondendo algo que pudesse ajudar a conectar os pontos nesse caso cada vez mais confuso. Quando os investigadores chegaram pela primeira vez à casa de Kelly, ela concordou em ir até a delegacia para uma entrevista, mas recusou a oferta de carona, dizendo que seu chefe a levaria dali a cerca de 30 minutos. No entanto, quando chegou a hora, Kelly nunca apareceu na delegacia. Foi um sinal de alerta importante que deixou os investigadores ainda mais desconfiados dela. 2 horas depois, o detetive Turney voltou à casa dela, suspeitando que Kelly poderia estar ganhando tempo ou tentando encobrir alguma coisa. Olá? É o Robert e o Ben. Quem? Os detetives. Oi. Pronto? Michelle ainda não chegou. Então, eu falei com o meu advogado e ele disse que eu não precisava, ir com vocês. Você não precisa. É sobre o quê? Pode me dizer? É sobre o desaparecimento do... De quem? Matthew Miller e Jennifer Lennon. Sean Lennon e Justin Martin. Sean não está desaparecido. Eu sei que não. Desta vez, o comportamento de Kelly estava visivelmente diferente. Ela parecia angustiada, relutante em cooperar e rapidamente mencionou seu advogado. O detetive Turney tinha certeza de que ela estava escondendo informações cruciais e decidiu pressionar ainda mais. O Sean veio aqui ontem? Ele passou aqui ontem. Quantas vezes? 5 vezes. O que ele fez? Ele entrou e me disse que tinha que ir até lá relatar o desaparecimento da Jennifer. O Sean escondeu algo na casa que atrairia alguém para pegar? Não. Ele destruiu o celular? Sim, ele destruiu o telefone bem aqui. Ele trouxe alguma bolsa para dentro que contivesse uma arma? Não. Ou alguma identificação da Jennifer? Eu não vi nada. Você olhou dentro? Não, eu não vi nada. O Danny Lemos pegou a arma depois? Não. Você acha que ele fez alguma coisa com a Jennifer ou Matthew? Não, honestamente não. Ele não parece ser esse tipo de pessoa, não. Acho que você tá mentindo pra mim sobre a bolsa, a arma e a identificação da Jennifer. Ah, não, eu não sei nada sobre isso. Ele veio e me perguntou onde... Ele não trouxe nada pra dentro? Não, não vi nada. Bem, você tá esquecendo que eu já falei com você. Eu sei, sim. Então o Sean tem algumas coisas no seu galpão. Ele me contou quando tava se mudando, eu não questionei. Ontem? Não, acho que não. Você já olhou? Não. Após mais alguma insistência, Kelly admitiu que havia várias bolsas suspeitas em seu galpão, supostamente pertencentes a Sean. Curiosos sobre o conteúdo das bolsas, os detetives rapidamente seguiram Kelly para dar uma olhada mais de perto. Tenho quase certeza... Sim? Acho que aquela caixa ali não é dele. Acho que não. Com certeza não. E aquela lata de tinta não é dele. Seria possível que... Aquilo é dele. Aquilo. Jackson? Emily? Sim. Ela deixou a gente revistar tudo de cabo a rabo. E fora também. Apesar de todos os esforços, os detetives não encontraram sinais claros de sangue ou qualquer evidência que ligasse o local às pessoas desaparecidas. Foi mais um beco sem saída frustrante e as chances de encontrá-los pareciam cada vez mais remotas. Neste ponto, os investigadores haviam restringido seu foco a várias pessoas próximas ao trio desaparecido, cada uma com histórias conflitantes e comportamentos questionáveis que mantinham os detetives em alerta. Mas sem provas concretas, as opções estavam se esgotando rapidamente. Desesperado por uma nova pista, o detetive Turney conseguiu um mandado de busca para a antiga casa de Sean e Jennifer, na Kingman Avenue 817. Sem saber o que ou quem poderiam encontrar, os policiais se aproximaram da propriedade com cautela, preparados para qualquer possível ameaça.
Mais uma vez, os investigadores chegaram tarde demais. A casa já havia passado por uma extensa reforma, os carpetes removidos, o drywall arrancado, qualquer potencial evidência completamente apagada. O que os investigadores não sabiam na época era que a evidência crítica que eles desesperadamente precisavam estava dentro de uma caminhonete abandonada, a quilômetros dali, apenas esperando para ser descoberta. Por ora, entretanto, todas as pistas possíveis haviam sido esgotadas e o detetive Turney sabia que era hora de uma abordagem mais direta. Então ele ligou mais uma vez para Sean, determinado a extrair alguma coisa, qualquer coisa, que finalmente pudesse levar os investigadores ao trio desaparecido. Alô? Ei, é o Sean? Sim, é ele. Ei, Sean, aqui é o detetive Turney, como você tá? Tô bem, como é que você tá? Bem, cara, tô tentando falar com você no outro número, mas não tá funcionando. Então... Ah, foi mal, cara, desculpa. Então, sabe de alguma novidade? Não houve nada. Não. Ok, você ainda tá pela cidade? Não, cara, eu tô em Albuquerque. Não, a gente fez algum progresso aqui e ali, tem um monte de fotos de veículos diferentes que... Queria que você desse uma olhada nelas pra ver se pode me ajudar a identificá-los. Eu posso ir amanhã, eu queria ir aí, tem umas coisas que eu preciso devolver na escola. Ok. Beleza, só garanta que as crianças estão bem cuidadas e seguimos daí. Pode deixar. Ok, obrigado, senhor. Nos vemos amanhã. Tchau. Obrigado, cara. Sean parecia cooperativo e disposto a ajudar, prometendo ao detetive Turney que iria até a delegacia para ser interrogado, mas Sean nunca apareceu. No dia seguinte, Turney até se ofereceu para buscar Sean pessoalmente e levá-lo à delegacia, mas mais uma vez, Sean não apareceu. Agora, Turney tinha certeza de que Sean estava deliberadamente ganhando tempo e sabia que não podiam mais desperdiçar nenhum segundo. Ele estava cansado de brincar de gato e rato. 10 dias antes da descoberta dos corpos. Com as imagens de CCTV e os depoimentos de testemunhas apontando diretamente para Sean e Danny como figuras cruciais, o detetive Turney sabia que precisava trazê-los para interrogatório. Então, aprofundaram a investigação sobre o passado de ambos e acertaram em cheio. Sean tinha um mandado de prisão em aberto por não comparecer a uma audiência sobre uma acusação de agressão em 2020. Era a brecha de que precisavam. No dia 25 de fevereiro, os policiais localizaram Sean em Albuquerque e o prenderam sem resistência, levando-o diretamente ao departamento de polícia de Grant para interrogatório. Os objetivos do detetive Turney eram simples: determinar o que Sean sabia sobre o trio desaparecido e descobrir onde Danny Lemos havia se escondido após supostamente pegar a arma. Vamos voltar à caminhonete do Matthew. Ok, então, começa a recuar ali e você foi o último que dirigiu ela. Certo. Certo? Então vamos começar de trás pra frente, quando você estacionou ela. Onde você foi com ela naquele dia? Lembra especificamente? Olha, os únicos lugares onde eu dirigi foram uma vez no McDonald's, acho que foi o último dia que nós usamos ele, e fui ao Smith's, pegamos água, comida, Walmart, é isso, cara. Tipo, tem um rastreador na caminhonete? Meu telefone tava sempre ligado, tipo, eu tinha sinal nele. Eu não vou para as montanhas, eu tenho filhos, eu não tenho nenhum corpo, tipo, porra, eu literalmente eu era um socorrista do exército, porra, tipo, tenho 3 filhos. Não acho que você seja capaz de fazer algo assim, mas acho que você é bem capaz de se defender. E acidentes e merdas acontecem. Se fosse um acidente, eu diria, isso foi legítima defesa, mas isso não ajuda ninguém, literalmente, não. Meu maior medo em casa, o porquê das pistolas ficarem lá, é para me proteger do dog, tipo, esse cara me dá um medo do caralho, eu não vou mentir. Então... Quem mandou você estacionar lá? Bem, Justin estava na casa. Falando com, tipo, todos tomando as pílulas. Quem tava lá? Jennifer, Justin e Matthew. E ele consegue um monte de comprimidos dele. E eles dizem, vamos conseguir mais, seja lá o que for. Eles não tinham dinheiro, não tinham nada. Então sem você dinheiro... pode pegar a caminhonete pra pegar a pílula. Não, eles deixam a caminhonete. E eu fico tipo, eu preciso ir. Tipo, posso fazer umas compras ou algo assim? Certo. E, literalmente, eu fico, o que fazemos com a caminhonete? E ele, deixa aí, eu fico, não, tipo, porra, não vou deixar isso aqui. Não. Eu falei, não vai estacionar na frente? Aí ele, não, ainda preciso ir nas caçambas, na porra do McDonald's e por que não? Sabe? Então eles te disseram lá na casa para que, quando acabasse, para estacionar nos Lubbock Apartments. Matthew queria parar lá na rua, andando. E falou, não, meu parceiro tá aqui perto, vamos parar perto do apartamento, deixa aqui.
Durante o interrogatório, Sean parecia ter uma resposta para tudo, inclusive sobre as imagens de CCTV, alegando que apenas moveu a caminhonete a pedido de Matthew e Justin. Ele também parecia minimizar casualmente todo o incidente, insistindo que o desaparecimento do trio era simplesmente parte de um negócio relacionado a drogas, nada criminoso. Mas Turney não acreditava nisso, sabia que a explicação não batia com os relatos das testemunhas e que as ações de Sean eram suspeitas demais para serem ignoradas. Porém, sem provas sólidas, Turney não poderia refutar diretamente a história de Sean. Então, para avançar, o detetive Turney mudou de tática, decidiu introduzir deliberadamente o nome de Danny Lemos na conversa, oferecendo a Sean um bode expiatório fácil. Se Sean mordesse a isca, Turney talvez finalmente descobrisse o que ele estava escondendo, ou ao menos obteria alguma visão sobre o que realmente aconteceu com o trio desaparecido. Então o Danny matou eles? Eu não faço ideia, eu passei a maior parte do tempo com as crianças. O que você acha? Se eu tivesse que adivinhar quem matou, seria o cara que disse: se eu tiver que me desfazer de algum corpo, eu vou dar pro meu porco. E me mostrou o porco um dia quando eu tava ajudando ele em casa. Isso é foda, Sean. Eu não... Não tenho respostas para o Matthew. Não sei muito sobre ele. Fale com Dog. Se alguém fosse mover um corpo e colocar em algum lugar, meu palpite seria o cara esquisito que fala sobre porcos. Porcos comem tudo, menos os olhos. Tipo, quem sabe uma porra dessa? Tipo, sabe... Sei lá, tenho medo do Dog. Tô contigo. Então... Mas... meus filhos têm medo do Dog, eu tenho medo do Dog, e eu não preciso ter medo ou vergonha dele. Mas nos escondemos na casa, não fomos a lugar nenhum e definitivamente não deixei meus filhos por 5 horas pra tentar achar o sangue do outro. Exatamente como planejado. No momento em que o nome de Danny Lemos foi mencionado, Sean agarrou a oportunidade e o incriminou, apontando para a natureza violenta de Danny e até sugerindo que ele seria capaz de se desfazer de corpos usando porcos. Além dessas acusações, porém, Sean manteve a sua versão pelo restante da entrevista, negando qualquer envolvimento nos desaparecimentos. Sem provas concretas contra ele, os detetives não tiveram outra escolha a não ser encerrar o interrogatório. Ainda assim, Sean não estava completamente livre. Seu mandado de prisão em aberto por não comparecer ao tribunal significava que ele passaria os próximos 7 dias sob custódia, e os policiais imediatamente o transportaram para a cadeia local. Os investigadores passaram a semana seguinte entrevistando conhecidos, reexaminando evidências e juntando pistas dispersas. Durante essa revisão, um detalhe chamou a atenção do detetive Turney: a misteriosa caminhonete Ford vermelha que foi flagrada estacionada em frente à residência de Sean e depois saindo carregada com conteúdos desconhecidos. Os investigadores ainda não haviam localizado essa caminhonete e Turney suspeitava fortemente que ela poderia conter algo crucial para o caso. Contudo, por enquanto, 3 pessoas continuavam desaparecidas e a polícia havia restringido seu foco a 2 principais suspeitos: Sean Lennon, que foi gravado por câmeras dirigindo a caminhonete de Matthew e possivelmente conectado à caminhonete vermelha desaparecida, e Danny Lemos, que supostamente recebeu uma arma de Sean antes de também desaparecer. A cada dia, Turney estava mais convencido de que o trio havia sido assassinado e que os 2 principais suspeitos provavelmente detinham as respostas. Mas a janela para encontrar algo conclusivo estava se fechando rapidamente, pois no dia 3 de março, Sean cumpriu sua curta sentença na cadeia e foi liberado de volta às ruas, elevando significativamente os riscos. Agora, diante da possibilidade de perder outro suspeito-chave, o detetive Turney sabia que precisava agir rápido. Tudo o que ele precisava era de uma única pista, alguma indicação de onde os corpos poderiam estar escondidos. O dia da descoberta dos corpos. No dia 5 de março, a segurança do aeroporto Sunport, em Albuquerque, ligou para a polícia sobre uma caminhonete Ford Ranger vermelha abandonada, assustadoramente semelhante à das imagens de vigilância. O que os policiais encontraram dentro da caminhonete confirmaria a terrível verdade que eles estavam procurando. Está com cheiro... Hã? Tá com cheiro de... Não de decomposição ou algo assim, sabe? Eles finalmente mandaram vocês pra cá, né? Sim. A gente chamou por volta de 1h30, mas eles disseram que não queriam... Ah, é? Eles não queriam mandar ninguém pra cá.
tem um cheiro horrível vindo do veículo. Sim. De vez em quando, não sei se vocês perceberam. Não consigo dizer bem o que era. Você consegue realmente perceber, tipo Tô começando a achar que cheira a corpo em decomposição ou algo assim, mas não sei. Mas sim, eu consigo sentir alguma coisa. Mas não consigo dizer exatamente o que é. Também cheira sujeira, tipo suor, Sim. mas... Sim, eu sei. Sim, vamos checar a van e tudo mais, então... Na parte de trás da caminhonete, havia vários recipientes plásticos selados, exalando um odor inconfundível de decomposição. E dentro estavam os corpos desmembrados de Jennifer Lennon, Matthew Miller e Justin Mara. Jennifer foi morta com um tiro a queima-roupa na cabeça, assim como Justin, que também sofreu graves lesões feitas por objeto contundente, e o corpo de Matthew mostrava claros sinais de trauma massivo na cabeça, evidência de que ele também havia sido espancado até a morte. Mas os horrores não acabavam aí. Escondido sob uma lona no banco do passageiro havia mais um corpo, Randall Apostolon, o proprietário da caminhonete. Seu corpo apresentava sinais de severo trauma por objeto contundente e um martelo ensanguentado encontrado próximo foi claramente a arma usada para matá-lo. Os investigadores encontraram mais evidências perturbadoras dentro da caminhonete, várias facas serrilhadas manchadas de sangue seco, um serrote e diversos pares de luvas industriais, todos apontando para um assassinato calculado e a sangue frio. Ainda não estava claro para os investigadores por que Randall havia sido assassinado ou como sua morte estava ligada aos outros três, mas eles não teriam que esperar muito para descobrir. Os detetives imediatamente recorreram às câmeras de segurança do aeroporto de Albuquerque, sabendo que a caminhonete não havia chegado lá sozinha, e não demorou muito para que eles vissem exatamente quem estavam procurando. No dia 3 de março de 2021, apenas 2 dias antes da descoberta macabra, as câmeras do aeroporto capturaram Sean Lennon dirigindo a caminhonete até o estacionamento do aeroporto, saindo do veículo e deixando para trás os corpos de suas 4 vítimas. Finalmente, os detetives haviam encontrado o assassino. Era hora de localizá-lo e levá-lo sob custódia. No mesmo dia em que os corpos foram encontrados, a polícia correu urgentemente para rastrear Sean Lennon, mas já era tarde demais. Sean havia escapado de Albuquerque e desaparecido. Imediatamente, os US Marshals emitiram um alerta nacional, acreditando que Sean representava uma ameaça ativa e que poderia estar em uma onda de crimes violentos. Autoridades de vários estados se juntaram à caçada para capturá-lo antes que mais alguém fosse ferido. Então, no dia 9 de março, o detetive Turney recebeu uma ligação dos US Marshals informando que Sean Lennon agora era procurado em conexão com outro assassinato, este cometido apenas um dia antes, em Nova Jersey. As autoridades ligaram Sean ao assassinato de Michael Debkowski através de testemunhas e imagens de vigilância que o colocaram na cena do crime. Uma rápida verificação de antecedentes também revelou que a vítima não era um alvo aleatório. Debkowski era alguém que Sean conhecia pessoalmente há muitos anos. Esse era um detalhe alarmante que deixava claro que a onda de violência de Sean estava longe de ter terminado. Agora, com 5 corpos descobertos e um serial killer à solta, a polícia sabia que qualquer pessoa próxima ao círculo de Sean poderia ser a próxima, e eles precisavam agir rápido. As autoridades federais rastrearam urgentemente os movimentos de Sean, monitorando de perto imagens de vigilância e dados de celular. E, finalmente, na manhã de 10 de março, os US Marshals localizaram Sean em St. Louis, Missouri, e rapidamente se mobilizaram, capturando-o sem incidentes. Sean Lennon foi imediatamente extraditado de volta para Nova Jersey, encerrando finalmente sua onda de assassinatos. A essa altura, as evidências contra Sean Lennon eram esmagadoras. Os investigadores tinham mais do que o suficiente para acusá-lo, mas ainda restavam perguntas cruciais que só Sean poderia responder. Eles precisavam entender exatamente por que ele cometeu esses assassinatos horríveis e determinar se ele agiu sozinho ou se alguém ajudou a realizar e ocultar os crimes. Quando os detetives sentaram-se frente a frente com Sean, esperavam mais mentiras e manipulações, mas surpreendentemente, Sean não resistiu nem negou nada. Em vez disso, ele se resignou ao seu destino, admitindo abertamente que estava cansado de fugir e que sabia que sua captura era inevitável. Em suas próprias palavras, ele simplesmente queria que tudo acabasse. Então, sem mais nada a esconder, Sean deu aos detetives exatamente o que eles esperavam, um relato arrepiante e detalhado dos assassinatos e das motivações distorcidas por trás de cada um deles. Jen já estava lá com a heroína. Não era o suficiente para tirar a vida dela, então... Ela queria garantir que... Queria mesmo, com certeza. Então percebi que ela estava respirando. Ia ter uma overdose.
Fui para o outro quarto para me preparar, repetindo uma declaração bem emocionada de: você matou o bebê Garrison. Então não tinha motivo nem nada para fazer isso. Eu coloquei a pistola na cabeça dela e puxei o gatilho. No meio disso tudo, alguns segundos depois, eu também estava sentado na cama, coloquei a pistola na minha boca, com o cabo pra cima. Só encostei nos meus dentes e ouvi meu filho chorando. E eu fiquei: que merda eu faço agora? Puxei a blusa dele, pude ver quais pílulas eles tinham tomado. Rolei para o lado, tirei as balas da arma, coloquei na cômoda. Fechei a porta do quarto, acalmei as crianças e coloquei elas para dormir em outro quarto. Saí com o carro. Peguei o corpo da Jen e joguei no porta-malas do carro. Então eu basicamente deslizei ela pela caixa de armazenamento. A comprida. Tava uma merda. Peguei os lençóis e coloquei ao redor dela e a roupa de cama também. Um dia depois eu tentei desmembrar ela e colocar em recipientes. Não funcionou. Foi horrível e traumático pra caralho. Só de pensar nisso ainda me assombra. Eu sabia que naquele momento estava com os dias contados. Então eu precisava levar minhas crianças para um lugar seguro. Então continuei empacotando tudo, enquanto ainda mandava mensagens para o Justin Mara. Porque era ele o responsável por ter drogado e feito aquilo com minhas crianças. Levou uma semana, limpei a casa. Então eu fui para a lavanderia, conectado à garagem, e foi lá que matei ele. Antes de matar ele ofereceu uma troca. O celular dele tinha fotos de Shawn Michael pelado na minha sala de estar. Eu não sei a porra do nome dele, o moleque que eu matei, Matthew. Sabendo, seja lá qual for a porra do nome dele, com a porra do pau no ombro do meu filho. Eu perguntei: quem te enviou essa foto? Ele disse, eu tirei a foto. E eu falei: por que você tirou a foto? E ele simplesmente admitiu ter entrado na foto. Então... é isso, tá aí. Ele tava bem em cima da saída de ar. Ele queria saber se poderia usar um pouco de heroína para isso. Então eu disse: bom, se achar alguma coisa na saída de ar. Então ele tava literalmente olhando lá pra baixo. Ele não esperava. Então atirei na nuca dele. Não foi algo de que me orgulhe. Ele era um cara alto pra caralho. Certo. E o desmembramento só aconteceu 1 ou 2 dias depois. Fiquei com nojo. Foi nojento. Tive que criar coragem só pra mover os corpos. Tinha tanto sangue. Foi por isso que tive que arrancar o piso naquele quarto. Dentro do quarto lá, o piso que foi arrancado no quarto das crianças era a merda do proprietário que nunca consertou o vazamento de água. E o carpete mofou. Não tava seguro. O carpete tava fora da casa e também o acolchoado, caso achassem que era por outro motivo. Ainda estava lá quando eu saí. Demorou 2 horas até eu ter capacidade para chegar perto do Justin. Quando você conseguiu levar o Justin até lá, foi logo depois, tipo, quanto tempo entre você ter atirado na Jennifer e ter atirado no Justin? Pelo menos 1 semana. Ok. Levou um tempo. Você fez ele ir até lá? Eu tava atraindo ele como se fosse a Jennifer no telefone. É. Então ele achou que ia encontrar a Jennifer? É. Eu também tinha fotos de Danny Lemos e meu filho. Nunca pus as mãos no Danny Lemos. Eu tinha intenção total de voltar pro Novo México e fazer isso. Acho que... Você sabe onde tá o Danny? Se eu soubesse, ele estaria numa caixa. Claro. Você sabe. Então, depois de 3 deles, finalmente aquele moleque apareceu. William, Matthew, sei lá a merda do nome dele. Apareceu com Felicity, namorada dele. Ela parecia ter uns 12 anos. E eles não deviam trazer ninguém, não precisava. Então ele disse: eles estão querendo dinheiro pra qualquer coisa. E eu falei: posso dar? Não vale a alimentação? Na real, só tipo $40. É tipo, tudo que eu preciso é depois me dar uma carona pra pegar água. Era mais rápido do que andar. Então, numa dessas vezes que ele voltou, tava sem a Felicity. E foi quando eu atirei na nuca dele. E eu tinha um dos veículos dele estacionado.
Uma hora ele me trouxe a caixa que tava na traseira. Eu não consegui acompanhar. Tinha dinheiro suficiente pra pegar o veículo, então... Ele ia levar a caminhonete de volta, então... Encontrei outro lugar para... as caixas ficarem, em containers. O cara ia segurar elas por $150. Ele queria mais $300 assim que chegássemos na casa dele. Randy queria isso. Queria mais $300 para segurar as caixas. Então... Mas eu não tinha $300. Então ele falou, bom, vou te levar de volta. Então eu saí e voltei para o... De volta pro Pearl. As caixas ainda na traseira. Parei ali mesmo, a gente brigou. Matei ele no banco da frente, ele tava no banco do motorista. Ao longo de toda a sua confissão, Sean permaneceu assustadoramente calmo, demonstrando quase nenhuma emoção. Ainda mais perturbador é o fato de que apenas algumas horas após desmembrar os corpos e assassinar brutalmente Randall, Sean foi detido pela polícia por causa de um mandado não relacionado e ficou sentado diante do detetive Turney, friamente negando qualquer envolvimento enquanto uma caminhonete cheia de corpos estava estacionada apenas alguns quarteirões dali. Então... Terça-feira eu peguei a caminhonete e não sabia o que fazer você fez com ela? Eu não conhecia ninguém por perto. O que fazer com os corpos? Eu sabia que em algum momento eu ia ser pego. Só queria meus filhos de volta pra casa. Levei eles para o aeroporto no dia anterior e posicionei eles. Tudo estava igual. Protegi o veículo, isso é óbvio. Então peguei acho que foi um Uber. Fui direto para o Pearl. No dia seguinte voamos. Tô esperando a hora chegar, de novo. Alguma hora eles iam encontrar os corpos. No aeroporto, na caixa. Ok. E depois... O último da minha lista era... O homem que me molestou quando criança e meu irmão mais velho também. Irmão mais velho, irmã mais velha, tanto faz. Sim. Eles também tinham molestadores. Queria as fotos de volta. Ele não queria me dar, então comecei a bater nele. Ele me deu as fotos. Eu tirei a vida dele. Ok. Então... Eu não me orgulho de nada. Eu realmente tinha a intenção de voltar pra acabar com o Danny Lemos. A última vítima da onda de assassinatos de Sean foi seu antigo mentor Michael Debkowski, um homem que Sean acusava de tê-lo abusado durante a infância e que, segundo ele, ainda possuía fotografias desse abuso. Quando Debkowski se recusou a entregar essas fotografias, Sean o matou sem hesitar. Mas justo quando os detetives achavam que já tinham ouvido tudo de Sean, ele fez uma última e chocante declaração. Havia ainda mais corpos esperando para serem encontrados. Então os outros 11 que você falou começaram há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás? E você usou... E você os desarmou de armas e mencionou facas também? Facas e o que fosse. Às vezes... Eu tinha uma picareta, mas era mais um pique, então mais como uma picareta. E se você tivesse que se lembrar, quantos dos 11 foram baleados e quantos foram esfaqueados, se puder explicar sobre isso? 2 foram baleados. 2? Sim, 2. E quantos foram esfaqueados? O restante deles. O restante deles? Então 9? Segundo Sean, ele havia matado pelo menos outras 11 pessoas, na maioria traficantes de drogas ligados a Jennifer, e ocultando os corpos em áreas remotas do Parque Nacional de Malpais. Os detetives abordaram essas alegações com cautela, sabendo que Sean era um manipulador habilidoso, capaz de misturar verdades com mentiras calculadas. Talvez essa fosse sua última tentativa de influenciar o desfecho de seu julgamento no futuro. Mas apesar de buscas extensas, nenhum outro corpo jamais foi encontrado, e as afirmações de Sean permanecem não confirmadas. Os detetives também investigaram uma das principais pessoas de interesse diretamente implicadas pelo próprio Sean, Danny Lemos. Ele foi localizado em Albuquerque e preso pelos US Marshals em 25 de março de 2021. Danny concordou em falar com o detetive Turney, negando firmemente qualquer envolvimento e expressando choque ao saber que Sean seria capaz desses crimes horríveis. Ele admitiu ter pego a arma que Sean havia escondido na casa de Kelly, mas afirmou que não fazia ideia de que ela estava ligada a um assassinato e que rapidamente a vendeu depois. Após entrevistas exaustivas e a revisão de todas as evidências disponíveis, os detetives acabaram inocentando Danny, bem como todos os outros suspeitos potenciais, concluindo por fim que Sean agiu inteiramente sozinho. Em outubro de 2022, Sean se declarou culpado pelo assassinato em primeiro grau de Michael Debkowski, em Nova Jersey. Ele foi condenado a 35 anos de prisão.
e em maio de 2024 declarou-se culpado pelas mortes de Jennifer Lennon, Justin Mara, Matthew Miller e Randall Apostolon, recebendo 4 sentenças consecutivas de 15 anos cada. Como parte do acordo judicial, Sean cumprirá sua pena primeiro em Nova Jersey e depois será transferido de volta para o Novo México, onde cumprirá mais 60 anos de prisão.